Eu acredito que faziam mais de 10 anos que eu não andava com esse carro na rua. E hoje eu saí andar com o carro, né, fui abastecer, fui andar. Confesso que isso me deixou bastante nervoso, porque eu achei que não ia mais andar, né? Então, porque é um carro que eu não pretendo usar mais, né? Só mantê-lo. Meu nome é Luciano, também sou conhecido como Leitão da B52. Eu sou proprietário do Chevette Tubarão 77. Hoje eu acredito que seja conhecido por esse carro. Porque esse carro, como a gente fez história juntos, né? Então, hoje tem gente que me encontra e pergunta, né? A referência que ele tem é um Chevette. Eu falo, e o Chevette branco? E o Tubarão branco? Você ainda tem o carro? Daí quando eu falo, tenho, tá guardado. As pessoas se admiram, né? Porque muita gente teve seus carros de época, mas não puderam guardar, né? Foram para frente, venderam. Eu acabei ficando com esse carro. Então, tem um fato curioso, quando eu digo que ainda tenho esse carro, as pessoas ficam admiradas sobre isso. O carro trouxe muita gente à minha volta, muitos amigos, né? Muitos conhecidos de oficinas, que também seriam concorrentes, mas a gente sempre teve amizade com todo mundo, trocando ideias. Conheci pessoas de outros estados. Então o Chevette, sim, ele trouxe um mundo diferente ao meu redor, né? Esse Chevette, eu trabalhava numa oficina, nos anos 97 mais ou menos, e o dono do Chevette era cliente da oficina. Então ele ia fazer manutenção lá, e eu acabei conhecendo o carro e mexi nesse carro. Na época eu tinha comprado uma filha do militar, então daquele momento eu tive uma paixão pelo carro. Mas não fazia ideia que ele viria para mim alguns anos depois. Aí acabou que ele foi vendido para um conhecido meu, e daí passou na mão de um outro colega e veio para mim daí na época. Quando eu comprei esse carro em 99, ele foi preparado, foi colocado numa mecânica pelo Fábio Ditso, hoje falecido. Foi montado no motor AP 2.0 na época, com um kit turbo, andava com 1 kg de pressão. Foi assim que essa configuração, quando eu comprei, é como ele estava na época. E depois a gente foi mudando, né? Foi experimentando, foi montado motor forjado. Naquele tempo a gente fazia as brincadeiras de rua, né? Aquilo era bial. Você tem que ver como que fala. Mas é isso aí mesmo? Pode falar a verdade? No México, corria no México. Mas é verdade, velho. Mas até que daí foi preso o carro, né? Depende do jeito que fala, vai pensar que é bandido. Calma, cara. Trazer não tem como, não é fácil, não. Assim, eu peguei, por coincidência, hoje ele está na configuração bem parecida de como eu peguei. Porque ele teve uma evolução no meio, a gente fez forjado, não cheguei a montar injetado, porque daí foi a época quando começou a surgir as injeções, eu já estava parando ele, né? Porque a gente usava muito para as brincadeiras na rua, né? Então, de 99 a 2004, mais ou menos, a gente brincava bastante na rua. Então, daí depois que eu resolvi parar, que daí o carro foi preso num evento uma vez pela Polícia Federal. Daí depois disso eu tomei uma advertência, né, devido a esse fato. Aí eu resolvi parar. E daí nisso eu voltei um pouco algumas peças, deixei ele uma configuração mais light. E depois para usar, um uso sem, né, não no extremo, usar o normal. E é assim que está até hoje. Eu não quis injetar, porque era a configuração de como era na época, né. Eu não quis dar esse passo, né. Daí, como tinha outro carro injetado e tal, esse eu preferi manter com a clássica 3Z aí. Roda no álcool. Tem uma vez, a gente estava participando de um evento de rua e muita gente, bastante carro forte. Aí eu fui desafiado para brincar com uma Chevy branca da época, famosa também na época.
E fui pro posto abastecer. O evento era no posto, eu fui pra bomba. No momento que estava abastecendo o carro, chegou a Polícia Federal, fechou todo o posto. E daí eu não tive como sair, o carro com a bomba no tanque. Daí aguardei, muita gente fugiu, vazou. Dali a pouco o guarda berrou no posto. Quem que é o dono do Chevette? Daí lá vai eu, né? Daí o cara perguntou, é turbo? Deu, não. Daí, abre o capô. Abri o capô. Daí ele falou, funcione lá. Funcionei. Acelere. Aí eu acelerei, mas eu tirei o pé bem devagar. E ele não deu a descarga. Aí ele, acelere mais forte. Puta que pariu. Acelerei de volta, tirei o pé devagar, não deu descarga. Eu, pode desligar. Aí nisso ele chamou o guincho mesmo assim para prender meu carro. Quando eu estava carregando no guincho, ele perguntou pro guincheiro, é turbo esse carro, né? Daí o guincheiro olhou para mim, deu uma pensada, né? Não sei, né? Entendeu a situação. Mesmo assim, beleza. Aí o carro foi recolhido pro pátio do Santa Mônica na época. Aí no dia seguinte eu tive que ir lá, retirar a turbina e levantar um pouquinho a traseira. E daí ficou como uma advertência para mim, que se eu fosse pego mais uma vez num evento desse grau e tal, ia complicar para mim. Aí nesse momento eu vi que era hora de parar com a rua e sossegar o bicho. 99 eu andei com esse carro no autódromo, no OIC. Na época, tempo de virava 13,8, foi o começo, assim, né? Foi a primeira vez que eu andei no autódromo. E daí eu vim andando em conjunto. A gente também andava no autódromo e fazia brincadeiras de rua. Aí teve um ano que a categoria abriu para usar motor de Chevette, o OHC. Aí nesse ano eu andei com motor de Chevette nesse carro. Aí depois a categoria evoluiu, mudou algumas regras, eu retirei novamente e voltei para o AP. E eu andei no autódromo até 2004, 2005 em conjunto. Então era rua e também, mas era bons tempos arrancada, né? Na época era mais de diversão, né? Hoje é algo bem profissional, então depois disso eu fui perdendo interesse também, né? A ideia sempre foi a rua, né? Curtir o carro na rua. Aí a pista era uma oportunidade de ter um tempo, né? Andando num local seguro. Então até por isso que a gente ia pra pista. A gente brincava na terra, andei em Mafra também, nos anos 2001 mais ou menos, 2001, 2002. Eu tinha uns 14 anos e o compadre do meu pai tinha um Voyage Turbo. E nesse dia coincidiu para eu dar uma volta junto. E quando ele mandou aquela segunda marcha no Capricho, ali eu vi que era o caminho. Eu falei, é isso aí que eu quero. Puta, foi uma explosão, né? Algo bem diferente, né? Eu nunca tinha andado com nada dessa forma. Então foi um choque forte, assim, foi uma sensação muito, muito forte. Eu gostava muito do cheiro de borracha, né? Era diferente, né? Os pensamentos da época era diferente. Aquilo mandava uma ré, uma segundona bem no Capricho. Aquilo era o que mexia com a gente, né? Não consigo pensar em outra atividade assim que pudesse interagir, porque desde bem novo sempre foi em torno de motor, né? Preparação, tudo diferente. Sempre gostei dos motores 2 tempos também. Então a vida sempre girou em torno de mecânica, de carro, de comércio. Sempre comprei, gostei de usar. Quando já dava o período, vendia. Às vezes vinha a proposta, passava para frente, pegava outro. Mas que nunca foi, nunca cogitou, daí foi o Chevette. O Chevette está desde 99. Assim que eu peguei, eu falei, não, esse carro eu vou ficar. E consegui, graças a Deus, consegui ter ele aí. Esse carro, quando eu vi, né, na época eu já gostava de Chevette. Então o foco era no Chevette. Tanto que eu tive várias Marajós. Quando eu vi esse carro, eu queria ter esse carro, quis ter esse carro. Mas não imaginei que seria esse, né? Falei, vou conseguir comprar um Tubarão para mim e tal. E quando deu a oportunidade, pela qualidade do carro, né, a história que já tinha,
Então esse eu decidi na época já, falei, esse eu vou ficar, vou batalhar para ter um segundo carro, para não desfazer desse. Então esse carro hoje ele tem um motor 2.0, tá original com uma turbina, uma Master Power, e usa uma 3Z a álcool. Então parte de eletrônica não tem basicamente nada, ele tem só um hall meter, que também foi desenvolvido na época, nos anos 2000 ali, era começo do projeto, ainda foi pego para teste e está ali até hoje funcionando. E o maior período dele sempre foi um 2.0 forjado, pistão e biela forjada no carburador, com coletor de cano, né, feito na época até pelos ESOs. Eu usava um câmbio 4 marchas de Chevette e o diferencial Braseixo de Chevette. A configuração sempre foi nesse sentido. Eu sempre quis conservar ele mais raiz possível e como eu parei, né, na época que estava entrando forte a injeção, eu não achei que havia necessidade de dar esse passo, vamos dizer assim, evoluir com essa parte. Então eu preferi manter ele no mais raiz mesmo, assim, né, mais da época mesmo. Teve uma ocasião, eu fui com a minha mãe dar um rolê no domingo, daí eu parei no sinaleiro, parou um passatinho do lado, e o passatinho já começou, né, chamar, pô, pro evento. Eu falei, mãe, eu vou dar só uma saidinha aqui, né, mas não ligue. O passatinho, né, quando abriu o sinal, eu larguei, ele ficou. Eu só espetei uma terceira, né, e já abortei, já tinha dado uma despachada. A minha mãe entrou num crise de riso, rapaz, não parava mais de rir. Eu não sei se estava rindo de nervoso ou de faceiro. Foi... Eu achei que ia levar uma mijada nessa situação, hein, mas ela não conseguiu, acho, dar uma mijada, porque ela tava emocionada, não se conteve. Então, minha esposa, a Mary, ela entrou nesse mundo junto comigo, né, porque a gente está junto desde 96 e o começo da minha história, ela sempre acompanhou e sempre me apoiou. Tanto que ela também gosta, tem um carro dela para acelerar, é envolvida também com a arrancada. Ela sempre apoiou nessa parte. Eu sei que na questão com a minha esposa, eu evitava de ir na loja de turbo com ela, porque senão ela se empolgava lá e meu carro precisa disso, eu tinha que cortar ela, então quando eu ia para uma loja de peça de turbo, eu evitava levar, porque ela chegava lá, se empolgava e dava prejuízo. Eu era controlado, ela não. Por ela, isso aqui ficava bom no meu carro, isso aqui podia pôr no meu carro. Não, que isso, né? Não tem como. Então, ele fez parte do início, né? Ele fez a parte da minha história, foi em cima desse carro. Tanto que esse carro eu montava a mecânica, às vezes saía andar, tinha uma proposta, tirava a mecânica, vendia, montava outra. Assim como foi com jogos de roda. O jogo de roda passou mais de 50 jogos aí, motor também passou bastante. Então, assim, às vezes levava um cliente para experimentar, falava, eu quero motor, eu tirava, fazia outro. Então ele foi minha vitrine e até hoje faz parte da minha história, né? Até hoje sou lembrado por causa desse carro. Uns acham que não existe mais, mas tá intocado, né? Faz muito tempo que não sai. Então, eu acredito que faziam mais de 10 anos que eu não andava com esse carro na rua. Então, até para o último evento que teve, eu coloquei na carretinha. Que é como se eu tivesse uma obrigação, eu sinto que tivesse uma obrigação de cuidar do carro. Então, eu levo em carretinha para os eventos, né? Mantenho ele guardado. E hoje eu saí andar com o carro, né? Fui abastecer, fui andar. Confesso que isso me deixou bastante nervoso, porque eu achei que não ia mais andar, né? Então, porque é um carro que eu não pretendo usar mais, né? Só mantê-lo. É uma coisa como se fosse sair com algo valioso na rua, entendeu? Tipo, que nem assim, eu tento guardar o máximo possível. Mas você põe na rua, você está expondo, né? Daí são vários riscos, né?
Então é como se eu tivesse obrigação de guardar o carro, entendeu? Não dinheiro, do carro, porque não vai ter outro, né? Não vai existir outro. Tipo, ele é insubstituível, né? Mesmo que eu compre outro Chevette e faça a mesma cor, nunca vai ser o mesmo. Né? Então, por isso que eu falo, eu tenho medo de expor ele por causa disso. Por causa da história. Que eu falo, não é questão de valor de dinheiro, né? É questão da história do carro. Então ele não tem como substituir esse carro.